Mas vamos lá. Como todo mundo sabe, nós estamos trabalhando nesse ano de 2023 fundamentos. Nós vimos a importância, o Espírito Santo nos direcionou para nós falarmos sobre as bases e os fundamentos da nossa fé cristã, que hoje em dia está muito banalizado. A nossa verdade, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, hoje está muito banalizada no mundo, e até mesmo no meio cristão. Nós vemos muitos cristãos que não acreditam mais na Bíblia como verdade absoluta. E o Espírito Santo, ele nos direcionou para que nós pudéssemos fortalecer isso dentro de nós, que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela contém a verdade para a nossa vida. E aí nós estamos trabalhando durante todos os meses temas da nossa base, da nossa fé cristã. E nesse mês de março, nós estamos falando sobre a Trindade. E eu não sei vocês, mas é a primeira vez na minha vida cristã. Esse ano eu faço 9 anos de convertida. Em 9 anos, é a primeira vez na minha vida que eu vejo uma igreja se movendo para falar sobre Trindade. A gente não escuta sobre Trindade. Isso é um perigo muito grande, porque a Trindade, ela é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Mas parece que nós, os cristãos modernos, nós não estamos acostumados a ouvir falar sobre isso. Nós não entendemos, nós perdemos a noção do porquê que é importante a gente entender que o nosso Deus é um Deus trino, ou triuno. Eu perguntei para o Isaac, qual que é o certo? Nosso Deus é 3 em 1. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O pastor falou semana passada. Ele falou na semana passada que esse termo trindade, ele não está presente na Bíblia. Mas é uma doutrina teológica muito bem fundamentada. Ela é estudada e defendida desde os primórdios do cristianismo. Desde o começo da igreja, já é defendido e estudado a Trindade. Mas então, afinal, o que é a Trindade? Deixa eu beber uma água, que tem uma criança apertando meus órgãos. Então, a Trindade, ela não está na Bíblia, essa palavra, Trindade, não está na Bíblia, mas ela é um conceito teológico, estudado, na teologia, do estudo, desse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como um só Deus, mas sendo 3 pessoas diferentes. E vamos combinar que realmente é um mistério. Porque assim, é muito complexo. Como que a gente, tão falho, tão limitado, como é que fala? Esqueci a palavra. Como que a gente... Meu Deus, esqueci a palavra. Enfim, é muito limitado para o nosso entendimento. Entender esse mistério. Realmente é um mistério. 3 pessoas diferentes, sendo um só Deus. Nós não adoramos 3 deuses diferentes. Nós adoramos apenas um Deus. E esse único Deus é 3. Então, sabe aquele meme da Nazaré? Que ela tá assim com as contas? É a gente estudando Trindade. Tipo, como assim? E isso é um mistério para o nosso entendimento humano. Porque nós, na nossa pequenez, na nossa finitude, nós não conseguimos entender algo tão complexo. Ultrapassa muito o nosso entendimento ilimitado. Mas o mistério da Trindade não é algo para a gente entender, é algo para a gente crer. A Trindade é algo que nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos crer que Deus, ele é tão grande, tão complexo, ele está tão além da nossa capacidade humana, que ele é 3 em 1. Então a Trindade é algo que nós precisamos, mais do que buscar entender, nós precisamos crer. Amém? Se você está anotando a pregação, anota essa frase aí. Deus nunca vai caber no nosso entendimento. Deus nunca vai caber no nosso entendimento. E eu dou glória a Deus por isso.
Porque se ele coubesse no nosso entendimento, a gente acharia formas de explicar tantas coisas. A gente procuraria formas de explicar o mistério de quem Deus é. E aí a gente poderia falar que Deus foi algo criado por nós, quando na verdade não. Então Deus, ele é muito, muito, muito além do nosso entendimento. Mas, mesmo Deus sendo além do nosso entendimento, nós nunca vamos entendê-lo completamente, certo? Nós nunca vamos ver a totalidade de quem é Deus. Nós nunca vamos conhecer Ele dessa forma. Mas é interessante que o fundamento da nossa fé cristã, o fundamento do cristianismo, é o conhecimento de Deus. O fundamento da nossa fé como cristãos é conhecer a Deus. O que Deus quer de nós, como verdadeiros cristãos, é que nós o conheçamos, que nós... Ih, meu Deus, o português. Que a gente conheça Ele. O fundamento da nossa fé é relacionamento. O Senhor, Ele quer se relacionar conosco. A nossa fé, ela é uma fé relacional, ela é uma fé de relacionamento. A gente não só senta aqui e escuta a palavra, os louvores. Nós temos que ter uma vida de relacionamento diária com Deus. Esse é o fundamento da nossa fé, uma vida de relacionamento. E como que nós nos relacionamos com Deus? Passando tempo com Deus, investindo em conhecer a Ele. E é interessante que Deus, Ele não é um Deus estático, Ele não está parado só lá no trono, sentado e a gente adorando Ele. Não, Ele também está se relacionando conosco. Ele também tem interesse em se relacionar intimamente. Não é um relacionamento superficial, de só conheço Ele ali pelo nome e acabou. Não, o Senhor, Ele tem um relacionamento íntimo conosco. Ele nos conhece intimamente. E essa é a base da nossa fé, o relacionamento com Deus. Esse conhecimento e esse relacionamento com Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios 9 e 10. Como a Trindade é um tema muito complexo, eu vou trazer bastante versículos, tá? Então, pessoal da comunicação, fique esperto. Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. É assim que nós alcançamos sabedoria, conhecendo ao Senhor. E esse conhecimento de quem Deus é também a natureza da vida eterna. João 17, 3, por favor. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Coloca, por favor, na NVI, tá? Por favor. Foi? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o conhecimento de Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele é o princípio da nossa sabedoria, de como vivermos sabiamente, e também é a natureza da vida eterna. O que isso quer dizer? Que nós, hoje, já nos relacionando com Deus, nós já estamos usufruindo da vida eterna. A gente não precisa esperar morrer, ou Jesus voltar, para a gente viver a vida eterna. A gente já vive a vida eterna hoje, ao nos relacionarmos com Deus. Amém? Então, dito tudo isso, a introdução, tudo que nós sabemos e cremos sobre Deus é diretamente afetado pelo que nós sabemos e cremos sobre a Trindade. Como que a gente pode crer na encarnação de Jesus? O que é na encarnação de Jesus? Ele estava lá no céu, 100% Deus, desceu como 100% homem. Como que nós podemos crer na encarnação de Jesus, nos inúmeros milagres que Ele fez, na sua morte na cruz e na sua ressurreição, se nós não cremos que Jesus é Deus? Como que nós podemos crer na santificação que nós recebemos através do Espírito Santo? Como que nós podemos crer nos dons e no fluir de dons do Espírito Santo através de nós? Como que nós podemos crer no fruto que amadurece em nós?
Como que nós podemos crer no consolo do Espírito Santo se nós não crermos que o Espírito Santo é Deus? Como que nós podemos adorar e servir a um Deus que nós não conhecemos de verdade? Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre quem é Deus. Especificamente hoje eu vou falar sobre quem é Deus Pai. Amém? Quem é Deus Pai e os seus atributos. Então, é importante isso porque a gente não escuta muito sobre quem é Deus, sobre a essência de Deus, sobre os atributos de Deus. Então, eu quero que você preste muita atenção. Se puder, anota, porque é importante. Porque você, no seu dia a dia, quando você passar por alguma dificuldade, algum momento de prova, de luta, você vai lembrar que Deus, Ele é completo e naquele momento que você está passando, Ele tem algo para você. Então, vamos começar. Aqui agora vai ser extenso o negócio. Deus é eterno. Salmos 92. Vocês estão entendendo, gente? Estou falando muito rápido? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, vamos lá. Deus é eterno. Antes de nascerem os montes e antes de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha só. É interessante a gente pensar que Deus, Ele sempre existiu. Eu estava conversando com o Isaac, e às vezes a gente fica viajando na maionese em casa, conversando sobre eternidade, né? Porque a gente pira na batatinha pensando sobre eternidade. E a gente conversou, a gente falou assim, é fácil você pensar em algo que não tem fim. Tipo, não acaba, tudo bem, até aí ok. Mas e algo que não tem começo? Algo que não tem começo. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele não foi criado. O nosso Deus, Ele sempre existiu. Ele está acima de qualquer limitação de tempo. O Senhor, Ele já estava, Ele já existia, quando a palavra de Deus diz em Gênesis que não havia nada, mas Ele já existia. O nosso Deus, Ele não tem começo e nem fim, nós cantamos isso hoje. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Para o nosso Deus não existe passado, presente e futuro. Porque, olha só que complexo, interessante isso. Porque para Deus, o presente é sempre a eternidade. Para Deus, o presente é a própria eternidade. Para Ele não existe passado. Deus não conhece passado. Deus não conhece algo que havia antes dEle, nem algo que vai acontecer depois dEle. Porque Ele está sempre presente. Ele é o começo, Ele é o fim, Ele sempre existiu, Ele é eterno. Ele é a própria eternidade. E a eternidade de Deus nos conforta e nos dá segurança, porque nós sabemos que Ele nunca vai deixar de existir. Nós, como cristãos, que temos a nossa fé baseada em Deus, temos segurança de que Deus nunca vai deixar de existir. Ele é eterno. Ele sempre vai existir. Amém? Próximo tópico. Deus é o Criador. Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então Deus, Ele é o supremo criador e sustentador de todas as coisas. Deus, Ele criou tudo o que existe. E é interessante a gente pensar que tudo que Deus criou é muito complexo, é muito completo. A existência do universo, Deus, Ele criou o universo. E se você parar um pouquinho para estudar sobre o universo, cientistas dizem que existem bilhões de estrelas só na nossa galáxia. E existem bilhões de galáxias fora a nossa galáxia. O universo, ele é tão grande,
que o ser humano ele nunca vai conseguir entender, nunca vai conseguir estudar tudo. Isso só do universo, fora do nosso planeta Terra. Fora a diversidade biológica que nós vemos aqui dentro do nosso planeta. Quantas árvores existem diferentes? Quantas flores, quantos animais, quantas frutas? É tudo muito diverso. Não é repetitivo, é tudo muito criativo. E aí, principalmente, o ser humano. O ser humano, não sei se vocês já pararam para estudar sobre nós, seres humanos. Mas o ser humano, ele é muito complexo. Tanto em questões cerebrais, o cérebro humano, ele é tão complexo que nem a gente mesmo usa tudo que a gente tem aqui. Se não me engano, a gente usa só 11% da capacidade do nosso cérebro. De tão complexo que é. Todo o DNA humano, né? Como é que pode, gente? Eu fico assim, indignada no bom sentido de como é que pode. Uma célula se junta com outra célula e forma um ser humano. Tão complexo, como a gente está falando aqui, com um cérebro que nem a ciência entende. O nosso corpo, tudo que nós temos, a nossa digital, cada um de nós tem uma digital diferente. Ninguém é igual a ninguém. No DNA humano, ninguém é igual a ninguém. Nem se você tiver um irmão gêmeo que nasceu no mesmo útero, na mesma placenta, ele não é igual a você. Nós somos todos diferentes. E tudo isso, toda essa grandeza da criação, aponta para a existência de alguém que criou. Tudo isso aponta para alguém poderoso, inteligente e criativo que nos criou. Para mim, tem que ter mais fé para acreditar que tudo isso surgiu do completo nada, de uma explosão, do que para crer que um Deus poderoso, inteligente, criador, criativo, foi lá e nos criou. Tem que ter muita mais fé para acreditar no Big Bang do que para acreditar no nosso Deus criador. O Deus criador sobre o qual a Bíblia descreve, ele fez todas as coisas visíveis e invisíveis. Olha só, a gente falou aqui de coisas que nós podemos ver, né? Do corpo humano, da natureza, do universo. Mas o que a gente não pode ver? E as regiões celestiais? E o mundo espiritual? Tudo isso também foi criado pelo nosso Deus. Deus, ele criou tudo que é material e tudo que é espiritual. Por isso, somente este Deus, Criador, somente Ele é digno de ser honrado e adorado. Somente Ele é o Criador. Só existe um Criador, que é o nosso Deus. Todo o resto, tudo o resto são criaturas. Só existe um Criador. Todo o resto é criatura. Amém? Deus é soberano. Salmo 103, 19. Ai, que calor. Vamos lá. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Então, o nosso Deus, ele é um Deus soberano. Ele não só criou todas as coisas, ele controla todas as coisas. Porque ele é o próprio soberano. Ele é supremo sobre tudo e todos. Então, Deus é um Deus criador. E Ele também é um Deus soberano. Ele cria e Ele comanda aquilo que Ele criou. Ele é supremo. Ele está acima de tudo. Deus é o verdadeiro e único rei. E é engraçado porque hoje em dia a gente tem uma visão diferente de rei, né? O que a gente pensa no rei? A gente pensa logo lá no rei Charles, velhinho, que só fica lá dando tchau para as pessoas. Mas quem manda mesmo nem é mais ele, né? Quem manda lá na Inglaterra nem é mais o rei. É o primeiro-ministro, é todo o parlamento. Então a gente tem uma visão de rei hoje que é só um rei de aparências. Ele está lá só dando tchau, ganhando dinheiro e acabou. Mas durante toda a história nós vemos que o rei sempre teve um papel muito importante. O rei, ele era tipo assim, o top 1. Ninguém estava acima do rei. Ninguém estava acima dele. O que ele falava era a última palavra.
O que ele mandava tinha que ser feito na hora. Se ele queria ir para a guerra, ia todo mundo para a guerra. Não interessa se estava pronto ou não. Se ele fazia coisas grandes, tinha que fazer. O rei, ele era assim o cara mais importante do reino naquela época. A gente estuda a história da Europa, a gente vê que tiveram muitos reis que foram muito bons, mas tiveram muitos reis que foram muito ruins, porque subiu para a cabeça, né? E a pessoa não soube administrar. E como o rei tinha todo esse poder, ele era soberano, ele podia fazer coisas boas e coisas ruins. Mas hoje a gente não tem mais essa visão de rei. Só que o nosso Deus, ele é rei. Ele é rei sobre a criação. Ele é rei sobre tudo. É Ele quem governa o universo. É Ele quem conduz a nossa história, segundo os propósitos dEle. Segundo aquilo que Ele quer. Deus, Ele exerce poder total sobre todas as coisas. Não tem ninguém que exerça poder total sobre todas as coisas. Só Deus exerce poder total. E olha que interessante. Deus, Ele tem tanto poder que Ele pode escolher. Ele pode escolher deixar que as coisas aconteçam segundo a ordem natural. Então, às vezes a gente pergunta, mas por que existe o mal? Por que as pessoas estão passando fome? Por que existe violência? Porque o Senhor, Ele é tão poderoso, Ele é tão soberano, que Ele pode escolher que nós, como seres humanos, que a gente venha ver o problema do pecado. Ele pode escolher não intervir. Ele é tão soberano que Ele pode escolher intervir, sim, como Ele fez com Jesus. Ele escolheu intervir. Ele foi soberano, ele entregou seu Filho para que nós pudéssemos ter perdão. Mas Ele pode escolher não intervir e deixar que a gente veja o peso do nosso pecado, o problema do nosso pecado. Ele pode escolher deixar que tudo aconteça segundo as leis naturais que Ele mesmo estabeleceu. Deus é imutável. Tiago 1,17. Eu amo esse versículo. Na verdade, eu amo o livro de Tiago. Acho que assim, que o livro de Tiago é um dos livros mais fantásticos da Bíblia. Sabe por quê? Porque o livro de Tiago, ele é um livro muito prático para a nossa vida. Ele fala lá, faz isso, 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 isso. Maravilhoso. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então Deus, Ele é um Deus imutável. O que isso quer dizer? Quer dizer que Ele não muda. E por mais que Ele não mude, isso não quer dizer que Ele está parado, que Ele não se movimenta, mas que Ele não se altera. Deus, Ele não muda em quem Ele é. O mesmo Deus que Ele criou tudo lá no Gênesis, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que vai estar aqui amanhã. É o mesmo Deus que nós vamos conhecer perfeitamente na eternidade. Ele é o mesmo Deus. Sua essência, quem Ele é, os seus propósitos, o seu amor e as suas promessas para nós não mudam. As promessas que o Senhor fez para você não mudam. Ele não sofre variação. O Senhor não é mutável, Ele não muda. Tudo isso não depende de circunstância alguma. O Senhor não depende de se você faz alguma coisa certa ou errada. Não, Ele não muda. O amor dEle para nós não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. É interessante pensar nisso, né? Que Deus não muda. Porque nós, como seres humanos, nós sofremos muitas alterações durante o tempo. Na adolescência, a gente é uma pessoa, né? Chatos, reclamões, nada tá bom. Eu sei porque eu já fui adolescente e eu era chata, viu? A minha mãe teve, olha, paciência. A gente muda, a gente ontem não é a mesma pessoa de hoje. Eu não sou a mesma pessoa de ontem, hoje. Mas o nosso Deus não. Ele é o mesmo desde sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém?
Quantos creem num Deus que não muda? Quem é que está firme nas promessas de Deus que não mudam sobre as nossas vidas? Amém? Deus é onipotente. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nosso Deus, Ele é onipotente. O que significa isso? Significa que Ele tem todo o poder. Deus tem todo o poder. E onipotente é diferente de soberano. Soberano é quem controla, soberano é quem manda nas coisas. Mas Deus, Ele não é só soberano, Ele não só manda, Ele não só controla. Ele tem todo o poder para isso. Ele tem todo o poder sobre a terra, sobre o céu, sobre a natureza, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre todo o universo. Deus tem todo o poder. Ele pode fazer tudo o que for da sua vontade, porque Ele tem todo o poder. Para além do seu poder criador, nós vimos aqui que tem que ser muito poderoso para criar todas as coisas. Para além desse poder criador, Deus também revela o seu poder ao sustentar. Ele não só cria, Ele sustenta aquilo que Ele cria. É muito louco você pensar que os passarinhos, eles não precisam ficar se preocupando com o que eles vão comer amanhã. Porque eles creem num Deus sustentador, que não só criou eles, mas que sustenta eles, que cuida de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, que o nosso Deus, Ele é onipotente, que Ele tem todo o poder, não só para criar, mas para sustentar todas as coisas, nós não vivemos uma fé que tem medo. Sabe uma fé que tem medo? Eu tenho medo do amanhã. Eu tenho medo de se amanhã eu vou me alimentar, eu tenho medo se amanhã eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo. Quando nós vivemos, entendemos que Deus, Ele é onipotente, que Ele tem todo o poder, nós podemos descansar. Nós podemos descansar, porque Ele cuida e nos sustenta. Amém? E Deus é tão onipotente, que a gente também não precisa ter medo de Satanás. Porque se você tem medo de Satanás, eu vou te dar uma dica. Vai lá no Apocalipse e lê o Apocalipse. Porque já está explicado o que vai acontecer. A gente não precisa ter medo de demônio. A gente não precisa ter medo do capiroto. Não precisa ter medo de nada disso, gente. Porque o nosso Deus, Ele é muito maior do que isso. Nós não precisamos ter medo do mundo espiritual, do que acontece no mundo espiritual. Porque maior é quem está? Amém. Glória a Deus. Deus é onisciente. Salmo 33, versículo 13 ao 15. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que o fazem. Deus, Ele é um Deus que conhece todas as coisas, de modo completo e absoluto. O Senhor, Ele te conhece de modo completo. Tem coisas sobre nós que nem nós conhecemos, mas o Senhor, Ele conhece. O conhecimento de Deus, ele é infinito. Ele não está sujeito à limitação. Não tem nada que Deus não saiba. Guarda isso no seu coração. Não tem nada que Deus não saiba. Eu acho interessantíssimo pensar que Deus, Ele já conhece a Zoe completamente, quando ela nem está 100% formada aqui ainda. Deus, Ele já nos conhecia desde a eternidade. Quando nem os nossos pais existiam, Deus já nos conhecia. Deus, Ele conhece todas as coisas. E é interessante pensar que Ele não precisa pedir informação para ninguém. Ele não precisa te perguntar. Ele já sabe. Ele não tem dúvidas. Por quê? Porque Ele já sabe de tudo. Deus, Ele conhece toda a criação pelo nome. Ô, gente,
Hoje no mundo nós somos 8 bilhões de pessoas, mas quantas pessoas já existiram, quantas pessoas ainda vão existir? E Deus já conhece todas. E não só conhece, Ele chama pelo nome. Deus, Ele sabe o que nós fazemos o tempo todo. Você pode ir para um lugar onde ninguém te vê. E você pode pensar assim, não, eu estou sozinho aqui, ninguém está me vendo. Só que você não está sozinho. Porque o Senhor está te vendo. Ele sabe o que nós fazemos o tempo inteiro. Nós podemos esconder de todo mundo, mas nós nunca vamos esconder de Deus. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Eu ia fazer uma piada com o pastor, mas o pastor não está aqui hoje. Falar assim do pastor é fácil saber, né? Dá pra gente contar aqui. Brincadeira. Desculpa, peço, se eu estiver assistindo essa palavra. Mas olha só, Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. E tem gente que tem muito cabelo, viu? Eu vou falar. Deus sabe quantos grãos de areia existem no mundo. Deus, Ele sabe todas as coisas. Não tem nada que a gente possa esconder de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Isso para nós é um conforto. Saber que Deus nos conhece plenamente. Para mim é um conforto saber que eu não preciso vestir máscaras para apresentar para Deus alguém que eu não sou. Porque Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou falha. Ele sabe que eu tenho fraquezas. Ele sabe que eu tenho medos. Ele conhece tudo isso. E ainda assim Ele me ama. Mesmo Ele sabendo quem nós somos. E gente, nós somos gente ruim. Nós somos ruins demais. Se não fosse o Espírito Santo vivendo em nós. Se não fosse Jesus nos resgatar. Onde nós estaríamos agora? E o Senhor conhece e nos ama mesmo assim. Eu amo demais esse Deus. Deus é onipresente. Salmo 139, 7 ao 10. Isso aqui é outra coisa que a nossa cabeça fica meio confusa quando pensa, né? Como assim? Deus está em todos os lugares. Salmo 139, verso 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O Senhor, Ele está presente em todos os lugares. Deus, Ele não é limitado por uma forma física. Ele não é igual a gente. Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não consigo estar aqui e na minha casa ao mesmo tempo. Eu sou limitada, mas o Senhor não. O Senhor, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, o tempo inteiro. A presença de Deus, ela é infinita. Ele está presente em toda parte e na forma plena, tá? Ele não está presente assim, não, peraí, eu vou ali só 10% de mim, porque eu tenho que ir lá 10% lá no outro lugar. Não, Ele está 100% o tempo todo, em todos os lugares. Ele está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. O Senhor, Ele está presente com a Zoe agora no útero. Ele vai estar presente quando ela sair. Ele vai estar presente quando ela morrer. O Senhor vai estar presente o tempo inteiro, em todos os lugares. Nós nunca saímos da presença de Deus. Você parou para pensar nisso? Não existe isso de agora eu entro na presença de Deus, agora eu saio da presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus o tempo inteiro. Você está na presença de Deus no seu trabalho, trabalhando. Eu estou na presença de Deus lavando as fraldas de cocô do meu filho. Eu estou na presença de Deus em todos os momentos. No banho, Deus está lá comigo. Quando eu estou dormindo, Deus está lá comigo.
Não existe isso de, Senhor, agora eu entro na sua presença. Você nunca saiu da presença de Deus. Isso mostra como Deus é poderoso. Nós nunca podemos sair da presença dEle. Não tem para onde a gente fugir. Não tem para onde a gente se esconder. A gente sempre vai estar na presença de Deus. Amém? Ai, que calor, Deus. Deus é amor. 1 João 4,16. Estou terminando, falta só mais 5 tópicos. Brincadeira, falta 4. Deus é amor. 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, a forma que Deus interage conosco, a forma que Deus se relaciona conosco, tudo isso é através do amor dele por nós. Deus, ele não só tem um amor incondicional. Incondicional quer dizer o quê? Que não depende de nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer para Deus nos amar. Deus tem um amor por nós incondicional. Ele nos ama quando nós fazemos coisas boas. Ele nos ama quando nós fazemos coisas ruins. Quando nós estamos tristes, Ele nos ama. Quando nós estamos felizes, Ele nos ama. Deus nos ama incondicionalmente e infinitamente. Ele não só tem esse amor maravilhoso por nós. Olha só, Ele não só tem amor, Ele é o próprio amor. Ele é amor. Isso é difícil a gente explicar. Porque Ele não tem amor por nós. Ele é amor. Ele é o amor. Dá um bug no cérebro, né? Deus, Ele doa a si mesmo em benefício de seus filhos. E isso se manifesta como? Através de Jesus Cristo. O amor que Ele tem por nós se manifesta na entrega do seu Filho por nós. E eu quero deixar uma dica para você. Se você deseja conhecer Deus mais profundamente, aceite o amor que Ele tem por você. E eu sei que às vezes é difícil a gente aceitar esse amor. Muito tempo da minha vida, eu achei difícil de aceitar o amor de Deus. Porque como pode Deus me amar assim, sendo eu quem eu sou? A gente fala que ama Deus, mas a gente não permite que Deus nos ame. Nós nos martirizamos. Não, eu sou pecador, eu fiz em 1900 e bolinha, eu fiz tal coisa. Nós nos martirizamos, nós deixamos que a culpa nos afaste do amor de Deus. Mas o Senhor, Ele oferece o amor dEle gratuitamente para nós. É gratuitamente, não depende do que você pode fazer ou deixar de fazer. Ele ofereceu o amor dEle para nós de forma gratuita, foi um presente. E nós não recusamos presentes, nós aceitamos presentes. E principalmente, nós aceitamos o amor de Deus. Mas isso, o ato de aceitar o amor de Deus, requer algo de nós também. Nós também devemos amar, assim como o Senhor nos ama. Nós recebemos e aceitamos esse amor, e agora nós devemos amar outras pessoas, para que elas também conheçam o amor de Deus. Para que elas também conheçam quem Deus é, e Deus é amor. Amém? Mas Deus não somente é amor, Deus é justiça também. Salmo 11, 7. 11. Salmo 11. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Então nós vemos que Deus, Ele é amor. Mas Deus também é plenamente justo e perfeito na sua justiça. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não pratica nenhuma injustiça. Tudo que Ele faz é justo, é reto, é correto. Os juízos de Deus para a nossa vida, para a humanidade, são perfeitos. A justiça de Deus, ela é inabalável. Não tem nada que vai alterar a justiça de Deus.
Os padrões de Deus são inegociáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor sempre vai ter aquele padrão de justiça. Se para o Senhor o pecado é algo injusto, vai ser injusto para sempre, por toda a eternidade. Se para o Senhor o adultério é algo injusto, vai ser injusto por toda a eternidade. Os padrões de justiça de Deus não mudam. Ele é um juiz perfeito, porque ele é íntegro e correto e jamais comete injustiça contra qualquer pessoa. Mas nós, seres humanos, nós temos um complexo de juiz, né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu pego me julgando, mas se tal pessoa fizesse assim, não teria acontecido isso. Nós temos esse complexo de juiz, não. O que ele fez está certo, o que ele fez está errado. Só que nós nunca alcançaremos o padrão de justiça de Deus. Nós não somos justos na nossa essência. Nós somos pecadores. Nós nunca conseguimos estabelecer a nossa própria justiça. Mas, através de conhecer a Deus, através de nos relacionarmos com Ele, nós podemos ser conduzidos para um caminho de justiça. Nós podemos operar justiça no nosso bairro. Nós podemos operar justiça na vida dos nossos familiares. E o que é a justiça? É o amor também. Nós podemos operar justiça no nosso bairro como? Pregando no baile funk. Para aqueles jovens se converterem, voltar para Jesus. Nós podemos pregar justiça na nossa casa, sendo cristãos verdadeiros lá. Brilhando a luz de Jesus. Nós precisamos ser conduzidos por esse caminho de justiça, que só vem através do relacionamento com Deus, amém? Estou terminando, eu prometo. Deus é santo, já está o reloginho ali na tela. Meu Deus, nunca aconteceu isso comigo. Deus é santo, Levítico 11, 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros, como qualquer animal que se move rente ao chão. Deus, Ele é santo. O que isso significa? Que Ele é completamente separado do pecado. O Senhor, Ele não se relaciona com o pecado. Ele está separado do pecado. E por quê? Porque Ele é comprometido com a sua honra. Que honra teria Deus se Ele se relacionasse com o pecado? Ele é comprometido com quem Ele é. Lembra que a gente viu que Ele é imutável? Ele não muda. Ele é comprometido com quem Ele é. Se Ele é santo hoje, Ele vai ser santo amanhã e depois de amanhã e para o resto da vida. O Senhor, Ele nunca se relaciona com algo impuro ou com comportamentos indignos. A santidade de Deus torna necessária o afastamento entre Ele e os pecadores. O Senhor, Ele não se relaciona com o pecado. Ele não se relaciona com pecadores, a menos que estes sejam feitos santos por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Olha só, nosso Deus é santo, Ele não se relaciona com pecadores, a menos que estes pecadores sejam feitos santos. Através de quem? De Jesus Cristo. Esses somos nós hoje. O Senhor, Ele não se relacionava conosco. Manu ali. Ô filho, não tira a atenção da mamãe, por favor. O Senhor, Ele não se relaciona com os pecadores. Por quê? Porque Ele é um Deus santo, Ele é separado do pecado. Mas nós fomos justificados. Nós estamos sendo santificados. Nós estamos recebendo a natureza de Deus. Nós estamos recebendo a santidade de Deus. Por isso que hoje Ele se relaciona e quer se relacionar conosco. E essa santidade que vem de Deus, ela tem que nos fazer como cristãos sensíveis ao pecado. O que isso quer dizer?
Se Deus é santo e não se relaciona com o pecado, nós não podemos nos relacionar com o pecado. Isso é inegociável. Se nós estamos vivendo uma vida de santificação através do Espírito Santo, nós não podemos nos relacionar com o pecado. Nós não podemos relativizar as coisas. Ah, mas é só uma mentirinha. Ah, mas é só um filme pornô que eu vou assistir. Nós não podemos nos relacionar com o pecado, porque nós estamos sendo feitos santos, assim como o Senhor é santo. E santidade é o que, gente? É separação. Nós precisamos estar separados do pecado. Amém? A santidade de Deus deve ser padrão para a nossa vida e para a nossa conduta. Se você tem dúvida se vai fazer algo ou não, se pergunte: Deus faria isso? Deus agiria assim? Esse tem que ser o padrão da nossa vida, a santidade de Deus. Amém? E para terminar, eu não quero ouvir glória a Deus, hein? E para terminar, Deus é Pai. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não conhece, porque não o conheceu. Então Deus, Ele é tudo isso. Ele é Criador, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onipotente, onisciente, onisciente. Ele é tudo isso. E Ele também é Pai. Deus é um Pai amoroso e fiel. Pode parecer que Deus, sendo tudo isso que Ele é, onipotente, onipresente, eterno, soberano, Ele é inacessível para nós, né? Pode parecer que Deus, nós não conseguimos acessar a Deus, porque Ele é muito maior do que nós. Mas Deus, Ele é Pai. E Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai fiel. Ele é o Pai que nos criou e que nos ama incondicionalmente. E sempre está presente nas nossas vidas. Deus é um Pai que nos guia nas nossas escolhas. Deus é um Pai que nos protege dos perigos. Deus é um Pai que nos ajuda a crescer e a amadurecer espiritualmente. Nós não estamos sozinhos na nossa caminhada cristã. O Senhor está conosco, nos ajudando a crescer e a amadurecer espiritualmente. Deus é um Pai que nos corrige. Hoje eu, como mãe, entendo o poder e a importância da correção. Deus é um Pai que nos corrige, nós precisamos ser corrigidos. Deus, Ele é um Pai que provê abundantemente sobre as nossas vidas. E eu não sei você, mas a grande dificuldade da minha vida cristã, até os dias de hoje, é entender e receber essa paternidade de Deus. Todos os dias eu preciso receber e entender que Deus é o meu Pai que cuida de mim. Porque eu não tive um pai presente. Um pai que me amou como deveria me amar. Um pai que proveu como deveria prover. Então, para mim é muito difícil entender Deus como Pai. Mas isso não quer dizer, eu não tendo esse entendimento, eu não conseguindo compreender plenamente isso, não quer dizer que Deus não é. Se você não consegue entender como Deus pode ser um Pai, não quer dizer que Deus não é um Pai. Deus, Ele é o nosso Pai. Quando a gente enfrenta dificuldades, quando a gente enfrenta tentações, nós podemos confiar em Deus como Pai, para nos fortalecer e nos ajudar a superar essas dificuldades e essas tentações. Deus é um Pai que está sempre presente. Por mais que o seu pai não foi presente na sua vida, Deus é um Pai que está sempre presente. Lembra que Ele é onipresente? Nós nunca saímos da presença de Deus? Eita, peraí que saiu aqui. Deus, Ele é um Pai sempre presente. Ele nos ouve, Ele ouve as nossas orações. Ele nos oferece conforto. Ele nos oferece carinho. Ele nos oferece aconchego. Ele nos orienta nos nossos passos. Ele nos orienta aonde a gente deve ir, o que a gente deve fazer.
Deus, Ele está preocupado com todas as áreas da nossa vida. Quem é pai e mãe sabe que o pai se preocupa com tudo na vida do filho. O pai se preocupa com a saúde, com a mente, com o coração, com os sentimentos, com o futuro. O pai se preocupa com tudo na vida do filho. O nosso Deus também se preocupa com tudo na nossa vida. Até o que para nós pode parecer besteira. Como assim Deus se preocupa com coisas tão pequenas? Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Deus se preocupa com decisões pessoais que você vai tomar. Deus se preocupa com decisões profissionais que você vai tomar. Deus se preocupa com decisões financeiras. Deus se preocupa com tudo na nossa vida. Nós, tendo Deus como Pai, nós podemos ter confiança e segurança na presença dEle. Ele sempre vai estar conosco. Nós nos relacionamos de forma pessoal e íntima com Ele. Eu não tive um relacionamento pessoal e íntimo com meu pai. Então, para mim, é difícil entender isso. Mas o Senhor, Ele quer se relacionar comigo de forma pessoal e íntima. Nós podemos nos relacionar com Deus e termos a sua orientação em todas as áreas da nossa vida, como eu já falei. Nós recebemos perdão. Um pai, ele perdoa o filho. Nós recebemos perdão de Deus sobre as nossas vidas. Nós recebemos reconciliação. Antes nós éramos inimigos de Deus. E agora o Senhor nos chama filhos. Nós recebemos essa reconciliação. Nós recebemos graça. Nós recebemos misericórdia. O Senhor não olha para nós com olhos de julgamento. O Senhor não olha para nós com olhos de castigo. O Senhor olha para nós com olhos de misericórdia. O Senhor tem misericórdia de nós. E nós recebemos o privilégio e o presente de fazer parte de uma grande família. A família de Deus. A família da qual Deus é Pai. Somos nós. Dá uma olhadinha para o seu irmão do lado. Dá uma olhadinha para o outro lado. Essa é a família que nós recebemos o presente e o privilégio de fazer parte. Quando nós temos Deus como o nosso Pai. Amém? Então, conhecer a Deus e os seus atributos é fundamental para a nossa vida cristã. É fundamental para nós compreendermos quem Ele é e como nós devemos nos relacionar com Ele. Nós devemos reconhecer que Deus é eterno e que as nossas vidas são passageiras diante dEle. Nós devemos confiar no poder de Deus e depender dEle em tudo o que nós fazemos. Nós devemos ser sinceros em nossas orações e conversas com Deus, reconhecendo que Ele conhece todas as coisas. Nós devemos ter consciência da presença de Deus em nossas vidas e viver uma vida que glorifique a Ele. Devemos amar uns aos outros como Deus nos amou. Devemos buscar a santidade em nossa vida diária, reconhecendo que somente através de Jesus Cristo é possível nós nos tornarmos santos. Devemos agir com justiça em todas as áreas e em nossos relacionamentos uns com os outros. Devemos imitar sua figura paterna em nossas próprias relações familiares e sociais, sendo protetores, orientadores e amorosos, assim como Deus é conosco. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Deus abençoe vocês.